Aleluia, aleluia, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Buenos dias. Uma vez mais estamos aqui reunidos para celebrarmos nosso Deus, compartilharmos uma palavra que é viva, eficaz, que genere em nós transformação. Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos que nós passamos por isto, por questionamentos. Nós em todo tempo, em nossa mente, somos afligidos por circunstâncias, situações, pensamentos e actuações hacia contra nós que intentam debilitar nosso conhecimento, nosso entendimento, nossa vivência e nossa realidade do conhecimento que temos de Deus. Porque nós questionamos muitas vezes quem é Deus. Nós questionamos muitas vezes por que passo por isto. Nós questionamos muitas vezes por que tenho que viver isso? Por que estou vivenciando isto? Por que estou nessa situação? Será porque pequei? Será porque eu he hecho isto ou eu não he hecho isto? Será porque eu tinha que fazer isto? Prestemos atenção em algo, irmãos. Nós temos um Deus soberano. Não é nossa atitude que vai cambiar o coração de Deus. Pero Deus vai generar circunstância para cambiar nosso coração. Dicho isto, esse entrante da palavra, eu quero compartilhar um tema que eu já he compartilhado com os irmãos. Eu já he utilizado esses mesmos textos há alguns tempos atrás sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e ponto. Não nós não somos soberanos. Nós não somos cabeças. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos 3 textos. O primeiro está em Juan, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E Juan é o Gênesis, ou é a Gênesis do Novo Testamento. Porque esse evangelho foi escrito para descrever o Cristo antes da fundação. Que diz assim: em el princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus em el princípio. Por meio de ele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada de lo criado chegou a existir. Em ele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. La pregunta de 1.000.000. ¿Nosotros podemos matar a Cristo? En nosotros
Nosotros conseguimos destruir a vontade de Deus em nosotros. Nosotros somos capazes de embater de frente com a vontade de Deus. Nuestra voluntad é mais fuerte que a vontade de Deus. Nuestro deseo é mais intenso que o deseo de Deus. Quem é Deus? Existe verbo en el principio, unigênito de Deus. Está escrito. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus desde o princípio. E nós muitas vezes hacemos um montão de coisas ou deixamos de fazer um montão de coisas pensando que isto vai cambiar o coração de Deus, que isto vai cambiar a vontade de Deus. Vamos ler a carta que Pablo escreveu a los Efésios. Está em Efésios, capítulo 4, do verso 17 em adelante. Diz assim: presta atenção em texto. Assim que les digo isto, e insisto em el Senhor, não vivam mais com pensamentos frívolos como os paganos, a causa de la ignorância que los domina e por la dureza de sus corazones. Isto tem oscurecido o entendimiento e estão alejados de la vida que proviene de Deus. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la imoralidade e não se saciam de cometer toda classe de actos indecentes. Não foi essa a enseñança que ustedes receberam acerca de Cristo. Se de veras se lhes hablou e ensinou de Jesus segundo a verdade que está em Ele. Com respeito à vida que antes llevavam, se lhes ensinou que deviam quitar-se o ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo com a verdade, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Recorda a pergunta que he hecho? Nós podemos matar a Cristo? Nós podemos posponer nossa vontade antes da vontade de Cristo? Deus é soberano. Deus é poderoso. Pero já leram em el texto? Só há uma coisa que Deus pide. Hijo mío, dá-me tu coração. El coração, quando hablamos del coração, habla de la alma, mente, voluntad y emociones. Habla de sentimiento, habla de una entrega, habla de un entendimiento de quem nosotros somos em Deus. Porque quando lemos o texto aqui a princípio, assim que les digo isto e insisto em el Senhor, prestemos atenção. Não seamos como os impíos. Não seamos como pessoas que
não temem ao Senhor. Ele é soberano? Sim. E é soberano sobre os justos e os injustos, sobre os creyentes e sobre os impíos. É soberano. Pero la decisión es de quem? Quem decide caminhar com Cristo, em Cristo? A soberania de Deus não nos subjuga a sermos escravos dele. Porque ele não seria soberano, ele seria tirano. A soberania de Deus é manifestada por nós amá-lo e desejamos entregar-nos nós hacia Ele, para que Ele tenha o controle e o governo de nós. Entendem a soberania de Deus? Entendemos o desejo e a vontade de Deus para hacia nós? Será que podemos ter esse entendimento com que Pablo ha dicho a los Efésios? Muitos de nós hemos perdido toda a vergüenza delante de Deus e muitos de nós hacemos coisas escabrosas porque pensamos que estamos agradando a Deus, porque pensamos que Deus nos ha mandado a ser, porque pensamos que se eu tenho o controle de meu irmão, eu consigo levá-lo a obedecer a Deus sem dizer que Deus é tirano. Deixa poner assim. Prestemos atenção, irmãos, quando nós amamos a Deus, o que hacemos é fluir de la vida de Deus manifestada hacia nós. Prestemos atenção no que Pablo ha escrito a los Efésios aqui. A causa de la ignorância que los domina e por la dureza de sus corazones, isso tiene oscurecido el entendimiento e estão alejados de la vida que proviene de Deus. Quando eu tenho a luz de Deus em meu coração, em meu entendimento, eu vou levar luz a la escuridão. Donde llego, a luz se acerca. Donde llego, tudo que está oculto e escondido se vem à luz, porque se manifesta a luz e genera através da luz o que? Transformação, porque necessitamos de limpeza. Quando trabalhamos com pintura e hacemos um trabalho fino de pintura, vou utilizar uma pintura mais fina, que é pintura de coche. Porque a pintura de coche tem que ser perfeita, tem que ser lisa, tem que ser brilhante, tem que ser... E para ver qualquer imperfeição que há em la pintura, a primeira coisa que fazem, correm uma lupa para mirar se há algum falho, se há algum cisco, se há algum polvo. Há uma luz que está aí para trazer a claridade. Aquilo que a nossos olhos, quando miramos assim, vou correr o exemplo dessa guitarra. Mira que guitarra. Alguém vê algo distinto nessa guitarra? Não se nota. A ojo está limpia. Não há mancha. Não há... Quer mirar uma coisa? Nem vou pôr gafa, nem necessito. Há alguns arranhaços, algumas imperfeições
que quando quito a luz não se nota. Pero quando a luz se manifiesta, sabe o que muitos de nós hacemos? E enganamos a nós outros mesmos. É que vamos à igreja, vamos à comunidade, vamos a reunir-nos, pero nós não queremos ser transformados. Nós não queremos o Cristo que nos transforma. Nós só queremos o Cristo que nos bendice. E quando hacemos isto, nos reunimos como corpo, aí ha sido muito bueno, reunimos aí o corpo e a sangre fluyó e foi muita bendição, porque quando a sangre flui, a luz vem, uau, clareia todo. E quando passa isto, o que acontece? Aquele que estava oculto e escondido transparece. A luz hace saltar a realidade de la suciedade que temos. E quando passa isso, nós o que hacemos? Muitos de nós não queremos esse Cristo. Não queremos nos sujeitar-nos à submissão, a ser transformados, Nós só queremos a bendição. E quando passa essa luz por nós, a primeira coisa que hacemos é cobrir-nos para que a luz não nos ilumine tanto e nos escondemos. Não queremos ser transformados, queremos apenas a bendição desse Cristo. Mas não queremos o Cristo de la bendição. Não queremos ser transformados por la renovação de nossa mentalidade. Por isso que disse Pablo aqui, causa de la ignorância que los domina e por la dureza de sus corazones não tiene oscurecido Esto tiene oscurecido el entendimiento e estão alejados de la vida que proviene de Deus. E lo mejor está aqui. Não foi esta a enseñanza que vocês receberam acerca de Cristo. Todos os dias somos ensinados acerca de Cristo. Todos os dias, quando lemos o texto, quando o Senhor habla com nós, quando somos expostos à palavra do Senhor, estamos recebendo o ensinamento de Cristo. Pero la cosa no es el recibir el enseñamiento de Cristo. La cosa es, yo quiero ser transformado por esta enseñanza, yo quiero me submeter à soberania de Deus, ou eu quero ser el soberano de mim mesmo. Quem tem o controle? Eu tenho o controle, eu quero ter o controle. Eu não quero deixar minha vida à direção de Deus que eu não vejo. Como vou? Eu não vejo Deus, como Ele vai controlar minha vida? Como Ele vai direcionar-me? Mira minha situação, mira minhas circunstâncias a meu redor. Eu tenho alquiler, eu tenho hipoteca, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho seguro de coche, ITV, mantenimento do coche, combustível. Eu tenho o que mais? Tenho a hacienda, tenho que comer, eu tenho que pagar um montão. E eu vou deixar minha vida em la direção de Deus que eu não vejo. Aí entra lá a pergunta outra vez, quem é soberano em tua vida? As circunstâncias, tudo que te rodeia, é legítimo? Ou é o Deus soberano de verdade? Quem tem o controle? Mis emoções? Por las circunstâncias que estão por vir? Tenho que pagar, tenho que fazer, e o trabalho, e não sei o que, não sei quanto, e tenho que comer, e tenho. E tem mesmo.
Porque o Senhor disse que nós temos que ser testigos, ser corretos. Pero ¿aonde está a soberania de Deus? Quando somos afligidos. ¿Aonde está a soberania de Deus quando Cristo estava em el Calvário, em la via dolorosa, sendo açoitado? ¿Aonde estava a soberania de Deus? ¿Aonde estava a soberania de Deus quando nosso Salvador foi derrotado, entre comillas, em la cruz? ¿Dónde estava a soberania de Deus? ¿Dónde estava a soberania de Deus quando, creio que foi Pablo decapitado? ¿Dónde estava? ¿Dónde estava a soberania de Deus sobre tudo isso que passou? Sobre todos os mártires? Pergunto, onde está a soberania de Deus? Sobre Esteban, Pedro, Tiago, Juan, Pablo. ¿Dónde estava? ¿Dónde estava a soberania de Deus com a morte de Judas? ¿Dónde estava a soberania de Deus com a morte de Juan el Bautista? Nah. Wait a moment, please. É que nós pensamos que a soberania de Deus, a manifestação do poder de Deus, só funciona quando somos em comas gigantes, ricos, prósperos financeiramente, abastados. Isso é a soberania de Deus. Eu sou bendecido. Essa é a soberania de Deus? Essa é isto? Então somos lo peor da soberania de Deus. Porque eu não conosco Pedro, Tiago, Juan, em el barquito. Nenhum deles foi um coach. Nenhum deles foi um popstar. Nenhum deles foi um grande avivalista profético. Todos foram, como nós outros, embaixadores humanitários. Cada um de nós somos isto, um embaixador de Cristo humanitário. Porque temos que levar a humanidade de Cristo hacia nossos irmãos que han perdido a humanidade. Já paramos para pensar que o Deus Padre ha enviado o Deus Hijo a la terra para manifestar a humanidade que nós outros que somos humanos hemos perdido? Não paramos para pensar nessas coisas, porque nossa mente está ocupada com um montão de outras. Com o que pagar, com o que vestir, com o que comer. É justo pensar isto. Pero quem é soberano sobre nós outros? Quem tem a soberania? Irmãos, o Salmo 139 é para mim um alento. David ha escrito esse salmo em um
tempo de sua vida que ele entendeu a soberania de Deus. E os 2 versos finais desse salmo, ele hace um pedido a Deus. Examina-me, ó Deus, e conoce mi coração. Prueba-me e conoce mis ansiedades. Fíjate se vou por um caminho que te ofende. E guia-me por el caminho eterno. Sabe o que é isso? Uma pessoa que conhece suas debilidades. Uma pessoa que sabe que tem defeitos. Uma pessoa que assassina. Uma pessoa que é adúltera. Uma pessoa que é sanguinária. Uma pessoa de guerra. Uma pessoa que era péssimo padre. Uma pessoa que era péssimo marido. Uma pessoa que desprezível em nossa sociedade, se viviera hoje, era um zero à esquerda, como nós, pero era o homem segundo o coração de Deus. ¿Sabe por quê? Vou ler outra vez para que entendamos. Examina-me, ó Deus. O Senhor conoce mi coração. Prueba-me e conoce mis ansiedades. Ele tinha ansiedade. Fíjate se foi por um caminho que te ofende. Mas, por favor, me guia-me a mim al caminho eterno. Esse é nosso desejo. Esta é nossa vontade. Quando eu vou a ver a história de David, quando David tomou a Batseba de Urias e adulterou, e ela quedou embaraçada, e ele assassinou a Urias, e depois tomou a Batseba por mulher, e o ninho nasceu muerto. Eu vejo o coração de Davi. E seus empregados quedaram flipados com a atitude de Davi. Porque Davi, enquanto o ninho aún vivia, ayunava e orava a Deus pedindo misericórdia. Senhor, por favor, não leve esse ninho. É fruto de meu pecado. Eu he cometido esse pecado, pero Deus o tomou para si. E quando Davi supo que Deus o tinha levado, que atitude Davi ha tenido? Levantou, duchou, quitou a roupa de trapo e foi comer. E seus empregados quedaram aí. É louco? Como? E Davi explicou, presta atenção. Enquanto vivia el ninho, eu intercedia por ele. Eu pensei que se eu hiciera algo, me arrependiera
me vestiera de saco de pano, tirasse cenizas em minha cabeça e ayunara, Deus compadeceria de mim. Pero sabe uma coisa? Deus é soberano. Como Deus, em sua soberania, ha tomado para si, ponto. Eu obedeço a soberania de Deus e vida que sigue. Eu costumo dizer que em nossas vidas há dois problemas e os problemas já têm solução. Não há problema sem solução. Não existe. Todo problema que há tem solução. Pensem comigo. Se eu tenho um problema e aquele problema eu tenho a solução de resolucioná-lo, o problema está resolto. Ponto. E se eu tenho um problema a qual eu não posso solucioná-lo de nenhuma maneira, não há solução do problema, o problema já está resolto, porque não há solução. Vou fazer o quê? Há o que fazer? Este foi o pensamento de Davi. Se está em minha mão em solucioná-lo, eu vou fazer o que está em minha mão. Pero se o problema já não há solução, solucionado está. Solucionado está. Porque é uma solução. Quem é soberano sobre nós outros? Quem tem a soberania de Deus? Nós outros ou Deus? Nós outros muitas vezes pensamos que nós outros somos mais soberanos que Deus. Creemos que a soberania de Deus é apenas Deus não está aqui. Eu posso fazer o que quero. Eu posso ir hasta aqui, pero de aqui adelante eu tenho o governo. Eu quero ler um texto mais de Salmo 139. E é o princípio do final do texto, que diz assim, verso 1. Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me siento e quando me levanto. Aún a la distância me lees el pensamento. Mis trajines e descansos lo conoces. Todos mis caminos te son familiares. Não me llega aún la palavra a la língua quando tu, Senhor, já lo sabe tudo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres com la palma de tu mano. Reconhecimento tão maravilhoso rebasa mi compreensão. Tão sublime es que não puedo entendê-lo. Aonde poderia alejar-me de tu espírito? Aonde poderia huir de tu presença? Se subo ao cielo, allí estás tu. Se tendiera mi lecho en el fundo de los dominios de la muerte, también estás allí. Se me llevas sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, nem las tinieblas seriam oscuras para ti,
y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días están desenhados, aunque no existia um solo de ellos. Quão preciosos, ó Deus, são tus pensamentos. Quão imensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaria más que los granos de la arena. Al despertar, aún estaria contigo. Ó Deus, se tão solo mataras a los malvados, se de mim se apartara la gente sanguinária, esses com malícia te defamam, inimigos que em vano se rebelam contra ti. Acaso não aborreço, Senhor, a los que te odiam? E me repugnam los que te rechazam. El odio que les tengo no tiene límites. Los cuento entre mis enemigos. Examine-me, ó Deus, e conoce mi corazón. Prueba-me e conoce mis ansiedades. Fíjate se vou por um caminho que te ofende, e guia-me por el caminho eterno. Deus soberano. O Deus é soberano, o eu sou el soberano de Deus. Quem somos nós outros? É a pergunta que vou deixar para que nós outros pensemos, reflitamos. Quem é soberano de quem? Sou eu que oro, determino e declaro que Deus tem que fazer isto ou aquilo? Ou é Deus que me direciona? Ou é Deus que é mi governante? Ou é Deus que é soberano sobre mim? Pongamos nossa cabeça em Cristo e reflitamos quem somos. Amém? Padre, em nome de Jesus, nesta manhã, que a soberania do Senhor pueda manifestar em nosso coração, trayendo sobre nós o entendimento de quem nós somos. Padre, examina-nos. Senhor, conoce nosso coração. O Senhor conoce nossas ansiedades. Quita-nos, Senhor, de caminhar por caminhos malos, pero llévanos, Senhor, guia-nos, Senhor, por el caminho eterno de tu voluntad. Em nome de Jesus, que possamos, ó Padre, que podamos, em nome de Jesus, ter entendimento da soberania do Senhor em nós, por nós e através de nós. Que podamos manifestar o Cristo manifestado em nós a nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo
y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Y esta comunidad dice, amén. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Em nome de Jesus.